paz do Senhor, crianças. Glória a Deus que o Senhor tem nos concedido mais uma oportunidade de estarmos juntos novamente. Aqui é a tia Lourdiane, professora da classe dos primários, da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, pastor-presidente, pastor Douglas Batista, e a nossa coordenadora, a nossa missionária Dirley, a qual tem nos dado essa oportunidade aqui estarmos para ministrarmos a palavra de Deus. Amém, crianças? E nós estamos, criança, começando um novo trimestre, aulas novas, uma lição nova, que nós vamos aprender, que vai edificar a nossa fé, vai nos tornar mais sábio, mais conhecedor da palavra do nosso Deus. Amém? Mas antes de nós começarmos a nossa aula, nós vamos fazer a nossa oração, vamos falar com o nosso Papai do Céu. Amém? Papai do Céu, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor tem nos concedido, por mais essa aula. Vem abençoar, Jesus, as nossas vidas. Senhor, eu te agradeço pela minha família, pela minha igreja, pelo meu pastor, pela tia Dirley. Senhor, que eu venha aprender e guardar a tua palavra em meu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Glória a Deus. Crianças, está tudo bem com vocês? Graças a Deus, crianças? Deus conosco, do nosso lado, crianças? Tudo está bem e tudo vai ficar bem. Amém? Porque Ele está conosco e está do nosso ladinho. Amém, crianças? Como a tia já falou que nós vamos iniciar um novo trimestre, que o tema central, crianças, da nossa nova lição é conhecendo a vontade de Deus. Tá aqui, ó. Conhecendo a vontade de Deus. É onde nós vamos aprender, crianças, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Ó, a tia colocou aqui no quadro para a gente ler juntos, tá bom? Que vai ser a lição de número 1, que tem por título Tudo que o Senhor mandar. Vamos repetir com a tia? Tudo o que o Senhor mandar. Está escrito, crianças, a nossa história de hoje, a nossa história bíblica, em Êxodo, capítulo 24, versículos do 1 ao 7, e Juízes, capítulo 1, versículo 27, e o capítulo 2, versículos do 11 ao 23, tá bom? Vocês podem, quando terminar essa aula, vocês podem pegar a Bíblia de vocês, essas referências, e lerem junto com o papai e a mamãe de vocês, tá bom? E o nosso memória em ação, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Mateus capítulo 6 e o versículo 10. Vamos repetir com a tia? Que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Mateus capítulo 6 e o versículo 10. Pois bem, crianças, nós vamos aprender hoje sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus lá para o povo de Israel. Como vocês estão vendo aqui atrás da tia, do ladinho da tia, tem as tábuas dos 10 mandamentos. E esse homem que está aqui em cima da tia, será que vocês sabem quem é esse homem? Quem falou Moisés, nota 10, parabéns. Pois é, esse homem que está aqui em cima, atrás da tia, ele é Moisés. E aqui, ó, do lado da tia, são as tábuas dos 10 mandamentos. Amém? Então, a nossa história de hoje, que vocês lembram que Deus escolheu Moisés para tirar o povo de Israel, que estava sendo escravizado, pelo faraó, pelos egípcios, e Deus levantou Moisés para libertar o povo de Israel. Deus enviou aquelas 10 pragas. Quando eles saíram lá do Egito, Deus abriu o mar vermelho. O Senhor mandou maná
mandava comida para todo aquele povo. Água, Deus providenciava água no deserto. Deus sempre cuidava do seu povo e ainda cuida, crianças. O Senhor ainda cuida das nossas vidas. Mas o povo de Israel, o nosso Deus, ele deu leis, ordens, mandamentos, como está aqui do lado daqui da tia, né? Deus falou com Moisés, né? Deus deu para Moisés as leis, os mandamentos para que o povo de Israel seguisse fazendo a vontade dele. Aí, quantos mandamentos tem aqui atrás da tia? 10. Então, Deus estabeleceu 10 mandamentos. O primeiro mandamento, vamos falar com a tia qual foi o primeiro mandamento? Não terás outros deuses. O segundo mandamento, não farás imagens de escultura. Terceiro mandamento, não falarás o nome de Deus em vão. O quarto mandamento, lembra do sábado. O quinto mandamento, crianças, o quinto mandamento eu acho que vocês já sabem, que é honrar pai e mãe. Isso mesmo, o quinto mandamento é honra teu pai e tua mãe. O sexto mandamento, não matarás. O sétimo mandamento, não adulterarás. O oitavo mandamento, não furtarás, ou seja, não roubarás. E o nono mandamento, não mentirás. Não pode mentir. E o 10º mandamento, não cobiçarás. Então, crianças, o nosso Deus, ele estabeleceu, ele deu esses mandamentos para Moisés dizer, mostrar para todo aquele povo de Israel. Crianças, em Êxodo, capítulo 24, versículo 3, diz assim: Moisés falou para todo o povo as leis, os estatutos, e todo o povo disse. Olha só o que o povo disse, crianças. Tudo que o Senhor falou, faremos. Ou seja, eles disseram assim: vamos sim obedecer ao Senhor, vamos obedecer às leis do Senhor, vamos obedecer, Moisés, os mandamentos do Senhor. Foi isso que eles falaram, crianças. Mas quando Moisés morreu, aí Deus levantou Josué, depois o Senhor foi levantando outros homens, né, para estar à frente do povo de Israel. Mas o povo de Israel começou a se afastar de Deus, crianças. Isso mesmo. Começaram a andar por outro caminho. Por quê? Deus estabeleceu as ordens para eles, leis para o povo de Israel, e eles tinham que obedecer. Eles tinham que fazer a vontade de Deus, crianças, né? Porque eles serviam a Deus. Se a gente serve ao nosso Deus, nós devemos obedecê-lo, obedecer a sua palavra, o que está escrito aqui na Bíblia, na palavra de Deus, crianças. Então, o povo de Israel, né? Deus prometeu muitas terras, né, para o povo de Israel, muitas cidades, até chegarem à terra de Canaã. Mas quando eles iam conquistar aquelas terras, Deus falou assim, criança, para eles: quando vocês forem conquistar aquela terra, invadirem aquela terra, vocês têm que destruir, têm que matar as pessoas que estão lá, porque são pessoas, né, abomináveis, são pessoas que não fazem a vontade de Deus, são inimigos do povo de Deus e não obedecem ao Senhor também, não servem ao Senhor. O povo de Israel, né, começou a fazer o que o nosso Deus, ele não se agrada, né? Porque Deus falou para eles destruírem e as pessoas matassem as pessoas e expulsassem as pessoas de lá. Sabe, crianças, o povo de Israel não fizeram o que o nosso Deus ordenou, não fizeram, né? Eles deixaram as pessoas naquela cidade. Por quê? Eram pessoas, crianças, que adoravam outros deuses, que faziam coisas erradas. Vamos obedecer às leis do Senhor, vamos obedecer, Moisés, os mandamentos
do Senhor. Foi isso que eles falaram, crianças. Mas quando Moisés morreu, aí Deus levantou Josué, depois o Senhor foi levantando outros homens, né, para estar à frente do povo de Israel. Mas o povo de Israel começou a se afastar de Deus, crianças. Isso mesmo. Começaram a andar por outro caminho. Por quê? Deus estabeleceu as ordens para eles, leis para o povo de Israel, e eles tinham que obedecer. Eles tinham que fazer a vontade de Deus, crianças, né? Porque eles serviam a Deus. Se a gente serve ao nosso Deus, nós devemos obedecê-lo, obedecer a sua palavra, o que está escrito aqui na Bíblia, na palavra de Deus, crianças. Então, o povo de Israel, né? Deus prometeu muitas terras, né, para o povo de Israel, muitas cidades, até chegarem à terra de Canaã. Mas quando eles iam conquistar aquelas terras, Deus falou assim, criança, para eles: ó, quando vocês forem conquistar aquela terra, invadirem aquela terra, vocês têm que destruir, tem que matar as pessoas que estão lá, porque são pessoas, né, abomináveis, são pessoas que não faz a vontade de Deus, são inimigos do povo de Deus e não obedecem ao Senhor, também não servem ao Senhor. Então, Moisés, o povo de Israel, né, começou a fazer o que o nosso Deus, ele não se agrada, né? Porque Deus falou para eles destruírem e as pessoas matassem as pessoas e expulsassem as pessoas de lá. Sabe, crianças, o povo de Israel não fizeram o que o nosso Deus ordenou, não fizeram, né? Eles deixaram as pessoas naquela cidade. Por quê? Eram pessoas, crianças, que adoravam outros deuses, que faziam coisas erradas, coisas que desagradavam, eram pessoas que desagradavam ao nosso Deus. Então, era para eles expulsar todas as pessoas daquele lugar. Mas não, eles foram lá e deixaram, crianças, algumas pessoas lá. Aí eles começaram a morar naqueles lugares, o povo de Israel, né? Então, quando o povo de Israel começou a andar, a conviver com aquele povo, eles começaram, crianças, a adorar a outros deuses. Porque o primeiro mandamento diz o quê, crianças? O primeiro mandamento fala o quê? Não terás outros deuses. E o segundo mandamento é: não adorarás a outros deuses, deuses de barro, de pedra, de madeira, não. Só adorar ao único Deus, o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra. Então o povo de Israel começou a adorar a outros deuses, fazer o que eles faziam, crianças. Sabe o que eles faziam? Eles roubavam, eles mentiam, eles matavam, eles estavam fazendo tudo o que aquele povo estava fazendo, crianças. E isso estava desagradando ao nosso Deus, né? E o nosso Deus começou a se afastar do povo de Israel. Porque, crianças, Deus, ele dá o livre arbítrio para nós. O que é livre arbítrio, tia? É você fazer o que você quer fazer, né? Você ter as suas vontades, você querer o que você quiser fazer. Então, ele deixa você fazer o que você quer, entendeu? Mas nós que servimos ao nosso Deus, que adoramos, né? Que acreditamos na palavra de Deus, a gente deve seguir aqui, ó, esse livro aqui, né? De fé. Né? É o nosso manual, o manual do cristão, é a palavra de Deus. Então, a gente deve seguir aqui a palavra de Deus. Então, o povo de Israel não estava obedecendo, não estava seguindo esses mandamentos aqui. Não, eles estavam roubando, né? Desejando as coisas dos outros, adorando outros deuses. Então, quando acontecia, né, do povo inimigo invadir aquele lugar onde eles estavam, o Senhor não ajudava, o Senhor deixava eles, entendeu? Porque eles tinham se afastado de Deus. Assim é nas nossas vidas, crianças. Se
Quando a gente peca, quando a gente se afasta de Deus, o Senhor se afasta de nós, o Espírito Santo se entristece, se afasta de nós, criança. Por quê? Nosso Deus é santo, né? O Espírito Santo não vai habitar em um templo cheio de pecado, né? Porque pecado é tudo aquilo que desagrada ao nosso Deus. Então foi isso que o povo de Israel estava fazendo tudo ao contrário, né? Porque o Senhor disse, não adorarás a outros deuses, eles estavam adorando. Não roubarás, eles estavam roubando. Não mentirás, eles estavam mentindo. Então eles estavam fazendo, né, tudo que estava desagradando ao nosso Deus, crianças. Né? E o Senhor, ele fica triste quando nós, né, quando a gente não faz a vontade dele. Então, crianças, qual é, né, o que é que nós vamos escolher? Nós vamos escolher obedecer ou desagradar ao nosso Deus? Sim, obedecer. Mas como é a gente obedecer ao nosso Deus, crianças? Como é obedecer ao nosso Papai do Céu? Porque quando a gente obedece ao nosso Papai do Céu, a gente coloca ele em primeiro lugar. Quando a gente obedece ao Senhor, nós colocamos ele em primeiro lugar nas nossas vidas. E quando colocamos, nós obedecemos a sua palavra. Porque se ele diz assim, criança, não pode mentir, você não pode mentir. Criança, você não pode roubar, você não pode pegar aquilo que não é seu. Então, quando a gente faz isso, a gente se afasta de Deus. Mas quando a gente não faz, a gente está, colocando Deus em primeiro lugar e a gente está obedecendo a sua palavra. Amém? Quando a gente também, quando colocamos Deus em primeiro lugar, nós não deixamos de ir para a igreja para ir para outros lugares. Temos que ir para a casa do nosso Deus, para a casa do nosso Papai do Céu. Que ele sempre nos abençoa, não é verdade, criança? Ele cuida de nós. Então, temos que colocar sempre o nosso Deus em primeiro lugar. Amém, crianças? Por quê? A gente vive no mundo, crianças, mas a gente não deve ser igual ao mundo, fazer as mesmas coisas que o mundo faz. Não é? Aqueles que não servem a Deus, crianças, né? Têm a vida de pecado, ou seja, eles mentem, eles roubam, matam, mentem, faz tudo aquilo que desagrada ao nosso Deus. E nós, como servos de Deus, como crianças, como cristãos, crianças, devemos obedecer ao nosso Deus, né? E esses mandamentos aqui não é só para o Antigo Testamento, não, serve para os dias atuais também. Para os nossos dias, né? Devemos adorar só ao nosso Deus, que Ele é merecedor. Foi Ele que enviou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos libertar. Então, o povo de Israel começou a fazer o que o nosso Deus, né? Ele não estava gostando, criança. Então, isso estava entristecendo ao nosso Senhor Jesus. Então, o nosso Senhor Jesus começou a levantar homens para estar à frente do povo de Israel, que eles eram chamados de juízes. Isso a gente vai aprender nas próximas lições, tá bom? Então, Deus vai levantar pessoas para que o povo venha se arrepender dos seus pecados, para que o Senhor novamente venha estar com eles no momento de batalha, no momento de dificuldade, o Senhor está com ele. Então, é assim nas nossas vidas, crianças. Se a gente se afasta do nosso Deus, Ele se afasta de nós. Então, quanto mais nós temos comunhão com Ele, quanto mais fazemos a vontade dEle, Ele está conosco. Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos protege de todo o mal. Tá bom, crianças? Por quê? Como a tia falou, crianças, sim, nós estamos no mundo, mas a gente não pode fazer as mesmas coisas que o mundo faz, tá bom? Temos que ser diferentes, temos que brilhar, temos que ser luz neste mundo, amém? Então, crianças, só para mostrar para vocês aqui, só para vocês entenderem um pouquinho aqui, a tia preparou aqui, 2 taças. Essa taça aqui, crianças, é o mundo, tá representando
o mundo, onde a gente vive, onde a gente mora, né? O mundo, as pessoas. E aqui, essa outra taça representando você, eu. Isso mesmo, criança. Cada um de nós. Essa taça aqui está representando. Essa água aqui, essa taça aqui é a água. E nessa taça que é você, tem óleo. Olha só o que a tia vai fazer. A tia vai derramar esse óleo aqui, ó, na água. A tia derramou. E ele é um pouquinho amarelado. Não sei se vocês estão dando para ver aí, ó. Tá vendo? Ó. Aí o que aconteceu? A água tá aqui embaixo e o óleo tá aqui em cima. Então, nós não devemos nos misturar com o mundo, fazer as coisas que o mundo faz. Ó, o óleo não se mistura com a água. E eu quero que você faça essa experiência em casa. Pegue a água e misture com o óleo. Você vai ver que não vai misturar. Ó, a tia tá, ó, até mexendo. A tia tá mexendo, pode ser com a colher, tá vendo? Mas, ó, não vai misturar. Não vai. Então, assim somos nós, crianças. A gente está vivendo no mundo, mas a gente não deve fazer as coisas que o mundo faz, né? Mentir, roubar, falar do nosso amiguinho, falar da nossa igreja, do nosso pastor. Não podemos desobedecer aos nossos papais, aos nossos líderes. Temos que ser obedientes, devemos fazer sempre a vontade do nosso Deus. Amém, crianças? Deus continue abençoando, que essa palavra guarde no seu coração, né? Porque é um trimestre que nós vamos aprender sobre a vontade de Deus. Então, a lição de hoje foi que o povo de Israel, eles tinham que obedecer, eles tinham que fazer a vontade de Deus, né? E eles falaram, que a tia mostrou aqui, falou o versículo para vocês, que eles falaram que quando Moisés falou as leis, os mandamentos do Senhor, ele disse o quê? Sim, tudo que Moisés, tudo que o Senhor, né, mandou fazer, nós vamos fazer, nós vamos obedecer. Mas eles não fizeram isso, crianças. Eles se afastaram do Senhor Jesus, tá bom? Então, não podemos nos afastar dele. Na próxima lição, Deus vai levantar um homem, né? Onde Deus vai livrar o povo de Israel, né? Que viviam sob pressão de um povo inimigo. Então, não perca a próxima lição para vocês entenderem, tá bom? Sobre também a lição de hoje. Então, sempre é bom e importante nós obedecermos ao nosso Papai do Céu. Tá bom, crianças? Porque Ele se agrada e Ele só tem em te abençoar. Ele estará sempre com suas mãos estendidas sobre a sua vida. Amém? Para nossa atividade, além dessa aqui, né, dessa experiência que vocês vão fazer em casa, um copo com água e óleo, vocês vão ver que não vai se misturar. Então, o óleo é você. Você vai dizer assim, eu estou no mundo, eu vivo aqui no mundo, mas eu não sou do mundo. Porque nós somos cidadãos, crianças do céu, glória a Deus. Um dia nós vamos morar no céu, crianças, e vamos morar com o nosso Deus eternamente. Amém? E a atividade que eu tive a passar para vocês, além dessa aqui, é essa aqui. Eu quero que vocês façam uma folhinha, tá bom? A tábua dos 10 mandamentos. Vocês colocam o título, Os 10 Mandamentos. E faz assim, ó, a tábua dos 10 mandamentos e coloca do 1 ao 10. E em Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 1, fala sobre os 10 mandamentos. Tá bom, crianças? Êxodo, capítulo 20, dos versículos 1 ao 17. Bom, Êxodo capítulo 20, versículos do 1 ao 17, fala dos 10 mandamentos e eu quero que vocês escrevam, tá bom, em uma folha sobre esses mandamentos e orem, pedindo para que vocês venham obedecer os mandamentos do Senhor à vontade dele, tá bom, crianças?
Então, Deus continue abençoando a vida de vocês grandemente. A tia está muito feliz. Um novo trimestre se inicia, né? E o Senhor vai nos abençoar. Nós vamos aprender mais e mais sobre a sua palavra e a sua vontade para nossas vidas. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos agora falar com o nosso Deus. A tia vai falar aqui, vocês vão repetir o que a tia vai falar, tá bom? Fechando os olhinhos, as mãozinhas e vamos falar com o nosso Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado por esta lição. Muito obrigado por essa aula. Senhor, que eu venha guardá-la em meu coração e que eu possa sempre obedecer a tua palavra e a tua vontade. Senhor, venha abençoar a minha vida, da minha família, de toda a minha igreja e que as tuas mãos estejam sempre em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. A paz do Senhor, crianças. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.